Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra da infância e adolescência, com titulação pela Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina. Esta é a mini aula Como é o tratamento do transtorno de conduta no CAPS e no Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência. Esta mini aula nós vamos trazer várias informações, assim como a divulgação da nossa pós-graduação em Neurociências da Infância e Adolescência. Aproveito, estando aqui no nosso canal youtube.com/Vida Mental, inscreva o seu e-mail e continue recebendo as notificações dos próximos vídeos. Assim como peço, ative o sininho aqui acima e tenha os lembretes dos próximos vídeos, aulas. O transtorno de conduta é uma condição bem grave na infância, algumas vezes evoluindo também para a fase de adolescência, em que esta criança e adolescente manifesta um conjunto de comportamentos que inclui resistência a regras, desobediência grave a figuras de autoridades, dificuldade de colocar-se no lugar dos outros, num correspondente à sensação de empatia, de sentir a dor e a dificuldade do outro, assim como alterações cognitivas por grandes dificuldades de compreensão da necessidade de regras e obedecê-las, de um processo educacional e de submeter-se a ele. E a partir daí gera-se um conjunto de conflitos nos ambientes familiar, escolar, de diversão, e que acaba pais de outras crianças querendo, desejando, planejando e evitando que os seus filhos tenham contato com essa criança ou adolescente com transtorno de conduta. Então, o transtorno de conduta precisa ser adequadamente tratado, preferencialmente por uma equipe multiprofissional, que no sistema público de saúde, o melhor ambiente para tal é o Centro de Atenção Psicossocial, especializado em infância e adolescência. Sempre me perguntam sobre o uso de remédios. O uso de alguns remédios da classe ou dos anticonvulsivantes ou antipsicóticos e antidepressivos é bastante questionável. Geralmente, existem profissionais, isso é fundamentado na literatura científica, que optam por tratar, como, por exemplo, usando anticonvulsivantes. Exemplo, carbamazepina para aquelas crianças e adolescentes com transtorno de conduta que são muito impulsivos no aspecto agressivo. Outros que têm uma inflexibilidade cognitiva maior, uma grande dificuldade de compreensão de regras, estabelecimentos e reconhecimento de figuras de autoridades. Alguns colegas também, com nível de fundamentação científica, prescrevem, por exemplo, antipsicóticos. Exemplo, risperidona, quetiapina, enfim. Sobre a farmacologia, a farmacoterapia destes pacientes com transtorno de conduta, ela é discutível. Eu, particularmente, na maioria dos casos, entendo que tem mais vantagens do que desvantagens a indicação de prescrição por psicofármacos, remédio de ação no sistema nervoso central. Impreterivelmente, esses pacientes devem ser tratados por psicoterapia preferencialmente estruturada, tematizada, focalizada nas maiores dificuldades e inadequações. E, especialmente, terapia cognitivo-comportamental, podendo ter também outras abordagens menos estudadas. Além disto, a enfermagem tem um papel fundamental, especialmente em CAPS I, onde o enfermeiro é o gerente dos casos, assim como também o assistente social é o profissional importantíssimo para o estabelecimento de várias funções. Algumas delas, por exemplo, de aglutinação de pais, com familiares, com professores, com gestores educacionais, no sentido de, eticamente, prestar os esclarecimentos possíveis para que essa criança, adolescente com transtorno de conduta não tenham também severos prejuízos psicossociais e educacionais.
Do terapeuta ocupacional, espere-se bastante intervenções que possam garantir o máximo possível de funções educativas, recreativas e de independência para estes meninos e meninas que possam ter os melhores funcionamentos em termos de reabilitação de seus comportamentos, cognições e afetos, que podem estar todos ou alguns destes ou só um destes prejudicados. Assim, no transtorno de conduta, apesar dos recursos terapêuticos ainda, infelizmente, serem muito limitados, termos poucos profissionais especializados e ainda ocorrer uma grande negligência no reconhecimento e intervenção nesses casos, tanto por familiares e, infelizmente, também por profissionais de saúde mental. Então, geralmente, nós vamos ter os casos mais graves que chegam para o atendimento no CAPS-I. E aí, esta intervenção conjunta, simultânea, com discussões periódicas entre psicólogo, médico, enfermeiro, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico, nutricionista, farmacêutico, é imprescindível. Assim como os grupos de psicoeducação para pais, familiares, educadores e esses próprios menores. Assim, então, falamos aqui de maneira muito sucinta, óbvia, sobre transtorno de conduta, sobre a pertinência de serem tratados no CAPS-I, e na nossa especialização em neurociência da infância e adolescência, nós vamos aprofundar nos limites dos conhecimentos desta área, tudo relativo a essas duas temáticas, de modo que os nossos especialistas possam ter uma ampla habilidade de acolhimento, intervenção e tratamento e reabilitação desta parcela de pacientes cujos tratamentos nossos irão mudar significativamente os seus destinos futuros em relação às suas educações, cumprimento de leis e desenvolvimento como cidadãos. Enfim, é possível tratar transtorno de conduta? Sim, apesar das dificuldades, por uma equipe muito competente no CAPS da infância e adolescência. Assim, então, aproveito a oportunidade para convidar. Acessem o link aqui abaixo do vídeo, que dá acesso direto ao site da Unip, onde estão informações administrativas, pedagógicas, metodológicas e financeiras sobre essa pós-graduação. Neurociência da infância e adolescência é um campo do conhecimento altamente desafiador, instigante, próspero e que especialistas da área têm uma oferta muito grande de oportunidades, que pode ser desde fortalecer os seus consultórios particulares, melhorar as suas atuações como profissional da educação, trabalhar em reabilitação, consultoria, pesquisa, com esta habilidade amplificada, masterizada de conciliar conhecimentos da educação, da saúde e, no caso de transtorno de conduta, também da justiça. Assim, então, vamos cursar a nossa pós-graduação e assim estaremos caminhando para um nível de satisfação pessoal e profissional, mais desempenho financeiro com melhores remunerações e ainda reconhecimento social. Muito e muito mais do que está agora para um nível além.